No YouTube, a gente está ao vivo lá, digita Rádio Boa Nova ao vivo, RBN/TV Mundo Maior. A Helenice Pereira diz, bom dia a todos. Solidariedade, podemos dizer que é um sentimento de amor? Eu acho que eu comecei falando isso hoje no programa. Solidariedade é o amor, né? É aquela caridade que o Evangelho fala, né? Que a caridade é amor. Solidariedade é amor puro. É você sentir o sofrimento do outro e se colocar à disposição para ajudá-lo naquela experiência ruim que ele está vivendo. E aí, Edson? Porque, na verdade, aquilo que eu estava falando, você vai se solidarizar, você vai compactuar, você vai participar de algo, às vezes mesmo que você não concorde. Isso é amor. Você participar de alguma coisa com afim, com vontade, né, de ajudar e tal, mesmo que você não concorde, é um ato de amor. Porque as pessoas acham que amar é só amar aquilo que é o amor romântico. O que é o romano, não, e que é bom. É fazer o bem, né? Amai os vossos inimigos, já disse um grande mestre lá atrás, né? Fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Isso aí é ser solidário. Sim. Tá certo? E aliás, Cláudio, vou ser bem sincero, um ato de solidariedade é um ato de inteligência também. Porque é você se colocar numa condição, que eu estou tentando passar com essa questão da inteligência, é você se colocar numa situação em que você meio que até se protege psicológica e espiritualmente falando, né? Energeticamente falando. Porque você está participando de alguma coisa, né? Que vai te elevar, que vai te construir uma mentalidade diferenciada, né, em relação àquilo que você antes tinha uma certa abjeção, né, uma certa distância, vamos assim dizer, de entendimento. Isso é para pensar, tá? E nós temos Verdade. a questão, quando fala aí da lei de sociedade, a gente tem uma responsabilidade social, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa, né? Então, quando nós somos bem egoístas, a gente se preocupa só com a gente, né? Então, até o texto fala daquelas pessoas que se isolam, né? E não convivem com outras pessoas. Mas nós temos, no micro, né? Nossa família, nosso grupo familiar. Depois a gente vai expandindo esses relacionamentos. Quando a gente reencarna, e aí é uma lei de Deus, a gente tem essa responsabilidade de fazer o ambiente, contribuir para que o nosso ambiente seja melhor. Então, se a gente está em processo de progresso constante, isso implica dizer que eu tenho responsabilidade, né, de fazer a minha parte para que a gente progrida, né? Então, quando eu progrido, o que está à minha volta também progride. Né? A minha família progride, o meu trabalho progride, o meu bairro, minha cidade, meu país, e assim vai. O planeta progride. Então, quando cada um faz a sua parte, a gente está contribuindo aí dentro da lei de sociedade para o progresso do planeta, da humanidade, né? Do ser humano. Então, quando a gente vive situações de tragédia, você não tem como ficar inerte ou imune ou não ser tocado por isso, né? Eu me recordo de uma frase que meu pai sempre falava e que eu concordo plenamente, que os adultos são responsáveis por todas as crianças, ainda que não sejam seus filhos, né? Então, você vê uma criança em perigo, não é meu filho, não vou fazer nada. Não, você vai acudir, você vai socorrer, você não vai deixar aquela criança em perigo. Então, a gente pode trazer isso para qualquer relacionamento na nossa existência. Nós temos a nossa responsabilidade. Então, a gente tem a responsabilidade de devolver o troco que recebeu a mais, de respeitar o idoso, né, de respeitar a criança, e por aí vai, todas as questões sociais, né, progredindo dessa forma com o nosso progresso e o nosso adiantamento. Quando cada um faz a sua parte de uma forma que deve ser feita, de uma forma bem feita, a gente pode dizer que o ser humano está melhorando, estamos progredindo. E quando você tem essa oportunidade de ser solidário, não tem como você não participar daquilo, de diversas formas, né? Então, você vê, vieram esses soldados, né, de Israel.
Poxa, ali precisava de tradutores, né? Será que os bombeiros ali brasileiros estavam preparados para se comunicar em inglês Tem toda com uma eles? logística. Então, assim, são tantas formas que você pode contribuir, de tantas formas, que a gente sempre encontra uma forma de poder ajudar. Então, Hélio Menandro no YouTube ou no Face, entra lá, conversa com ele, veja lá todo o trabalho que ele vem realizando. 537 composições, Edson, não é fraco não, hein? Não. Muito E material, eu te falo hein? mais, Cláudio. Você vai falar assim, 537 composições que eu tenho certeza que são fantásticas. Com conteúdo, né? Com Conteúdo e conteúdo, qualidade, isso que importa. Não é qualquer coisa, entende? Você vai Sim. falar, o cara tem 500 e... Não, com conteúdo. Vale a pena. Eu achei muito bonito o que o Hélio falou e muito válido. Isso serve para todos nós espíritas, não só na área aí da composição, que ele disse que ele tem a inspiração, né? Então ele recebe esse auxílio de amigos espirituais, só que ele faz a parte dele, ele vai estudar, ele vai buscar informação dentro da doutrina, ele vai buscar o significado das palavras e das coisas, e aí o resultado se reflete realmente na letra das Tem que ter músicas. o nosso trabalho, né? Exatamente, Nosso é o nosso esforço. Ele não chegou aqui e falou, é tudo inspirado. Não, é inspiração, mas também transpiração, né? É isso E aí. você percebe o resultado, né? É isso aí, conheça aí mais do... Eu posso falar um pouquinho? Sim, você Então, veio aqui para isso. Esse CD aqui, ó, chama Vem Comigo Enquanto é Tempo. É. Olha aqui eu chamando aqui a foto que todo mundo conhece. Olha lá, eu tô fazendo assim, ó. Vem Ah, sua comigo, que eu câmera quero é aquela mostrar ali, pra ó. você. Ó, Vem comigo, eu quero mostrar para você. Então, aqui tem um roteiro. Então, a primeira música, Vem Comigo Enquanto é Tempo. Eu quero falar para você o que eu quero dizer para você entender. Mas você fala, vem comigo. Vem comigo. O Goulart de Andrade lá no mundo espiritual não vai te processar? Ele falava, vem comigo. Lembra, Boris, Goulart de Andrade? Fera demais. Aí a segunda música fala, Anúncio de um novo reino. Eu venho falar que existe um novo reino para você descobrir. Ali você vai encontrar a terceira, Ensinamentos Preciosos. O que Jesus falou, como ele falou, as frases principais dele estão nessa música. Entendi. Tá no YouTube, todas essas músicas aqui. Depois, a pessoa desperta. Ele está cansado de sofrer. Quer dizer que a sequência de música, É uma você sequência faz que é uma história. um roteiro ali. Um roteiro. Depois vem um verdadeiro vencedor. Essa aí está na programação da Boa Nova. Quem é um verdadeiro vencedor? O verdadeiro vencedor é aquele que lutou consigo mesmo. Entendeu? Então ele olha para trás e não vê devassidão, não vê Fantástico. coisa destruída. Ele vê que ele Que ele construiu algo. construiu algo. Esse é o verdadeiro vencedor. Bacana isso. Depois vem as conquistas, né? As coisas que você conquista com o conhecimento. Depois vem a ilusão. Aí eu começo a falar, criticar mesmo as ilusões. as ilusões que o ser humano ainda carrega. Tá? E depois eu falo, então, vem comigo, não peques mais. Fala exatamente a história que Jesus falou com relação àquela mulher adúltera. Aí fala, ó, nós somos todos iguais, a outra música, a nona, né? Depois vem Orgulho, que fala de reencarnação de uma maneira fantástica. Por que você fica tão preocupado em ver um indigente na rua passando tanta necessidade, catando latinha e passando fome e os cachorros do lado lambendo a perna dele e tal, blá, blá, blá. Isso aí simplesmente é consequência de que você não prestou atenção na sua trajetória. Então nós temos sim que ter solidariedade com relação a essas pessoas, mas temos que também entender que isto é o acerto de contas. Cada um com a sua responsabilidade. Né? Depois vem música, A Voz dos Céus, a última. Essa fala do Para quê? dar um pouco de valor à música boa. Porque nós estamos totalmente fora da realidade. Nós estamos ensinando coisas que não tem nada a ver. Nós estamos passando para nossas crianças coisas que não fazem sentido. Perdemos o rumo. E depois, voltando para casa.
essa música fala assim, ó. Se algum dia você notar que quando falas não te escutam, que aos teus gestos não conseguem ver e que não encontras o que buscas, já foi. Pode ser que possa se exaltar e gritar pedindo atenção. Mesmo assim, ninguém irá te ouvir. É que você já se foi daqui, está em outra dimensão. Boa. Então fica a dica aí, né? É um tratamento espiritual. Espiritual, é verdade. Roteiro completo. É um Que legal. roteiro mesmo. Só nesse você fez esse roteiro ou em todos você sempre teve essa dinâmica? Esse é o segundo, né? O terceiro não saiu, não organizei isso ainda, porque tá. acho que nem vai sair. Mas o primeiro, ele tem um esboço também disso. Legal. Então, ó, vem comigo enquanto é tempo, Hélio Menandro. Dá a ficha técnica aqui, né, para valorizar os profissionais. Cláudio Santos nos teclados, arranjos instrumentais, gravação também de áudio. Anfari, que toca aqui na programação da Boa Nova, coprodução e arranjos vocais. Dudu Oliveira, guitarra e baixo. Ana e Carita Martins, arranjos vocais. Então você vai conhecer todo esse roteiro aqui que o Hélio colocou neste álbum Vem Comigo Enquanto é Tempo. Ache lá no YouTube e também no Face o Hélio Menandro, converse com ele, saiba mais do trabalho dele, levando música, né, e espiritualidade. O Edson, como que a Casa Espírita pode auxiliar nesse processo de compreensão da solidariedade? Através do esclarecimento, através da congregação, das ideias. A gente acaba percebendo que na Casa Espírita, às vezes, você não encontra uma determinada solidariedade em alguns aspectos. Se a gente partir do princípio daquele início que eu comecei a falar, que a palavra solidariedade tem a ver com você participar de algo, mesmo que você não concorde, né? É onde você vai demonstrar o verdadeiro amor, vamos assim dizer. Tem coisas que acontecem às vezes na Casa Espírita que as pessoas não se congregam, elas não, por não concordarem com aquela ideia, ou por não concordarem com uma determinada atitude, elas acabam não participando. Tá. Então você acaba criando grupos dentro do grupo. É muito comum isso. São grupos que são solidários entre si, quer dizer, eles se solidarizam naquela ideia daquela pessoa em si, mas não conseguem se solidarizar na ideia principal que gera a casa, tá certo? Então, dentro desse aspecto, as pessoas têm que aprender a enxergar mais do que o pedacinho de pizza, vamos assim dizer, que elas estão vendo, né? Elas têm que começar a ter a oportunidade de enxergar algo maior dentro do que acontece numa casa espírita. Então, nesse sentido aí, as pessoas têm que aprender a olhar com um olhar solidário, né? Aprender a olhar com um olhar de não descriminalizar, de não deixar de se associar ou de se criar, né, um contexto, de se penetrar, vamos assim dizer, num contexto maior que é a casa espírita. E aí, Elaine? Essas palavras do Edson me fez refletir que realmente às vezes a gente encontra algumas situações dentro das casas espíritas, porque assim, eu falo que ainda, né, mas aí também, de acordo com o nosso grau, a gente tem excelentes ideias, né? Nós somos ótimos críticos de obras prontas, né? Uhum. Então, é muito fácil a gente criticar um trabalho que está sendo feito e a gente dá 1 milhão de ideias. E a gente percebe isso, né? As pessoas dando muitas ideias, mas então tudo bem, então pode implementar, põe, né, arregaça a manga e vamos trabalhar, vamos fazer, mas as pessoas não querem o trabalho, né? Elas querem só a crítica, né? Elas querem só criticar. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a participar de uma casa espírita, quando a gente é voluntário, porque eu uso sempre aquela frase assim, a roda está girando, vamos fazer deixar a roda continuar girando. E às vezes a gente chega num lugar com tantas ideias, a gente quer mudar tantas coisas, isso é fruto do nosso orgulho, a gente se acha tão melhor e tão mais capacitado do que aqueles que já estão fazendo, e isso nem sempre é uma verdade, né? Então, quando a gente começa numa casa, a gente se põe à disposição da diretoria, a gente é voluntário, vamos fazer a roda, continuar deixando a roda girar, que já está girando, e aí aos poucos a gente vê de que forma a gente pode contribuir para que aquilo melhore,
né? De que forma que a gente pode colocar os nossos conhecimentos à disposição da casa. E dentro dessa pergunta que você colocou para o Edson, Cláudio, muitas vezes a casa espírita, ela propicia essas experiências para as pessoas, delas serem solidárias, porque em outros ambientes talvez elas não tenham essa oportunidade, né? Então você vê pessoas que têm essa oportunidade de trabalhar com uma comunidade carente, às vezes ali no contato com as crianças, às vezes no contato com os próprios pais, ou receber um irmão em sofrimento, às vezes até moral, né? Às vezes passou por alguma dor espiritual e tudo mais. Então é na casa espírita que a pessoa muitas vezes encontra essa oportunidade, porque lá dentro do convívio familiar dela ou do mundo que ela vive, ela não teve ainda essas oportunidades, né? Tá.